Que alegria tê-los de volta para a lição de número 3, nesta semana analisando a oração sacerdotal de Cristo, a famosa oração de João capítulo 17. O título da lição dessa semana é A fim de que todos sejam um. Ela foi a clássica oração de Jesus pedindo a Deus para solidificar os seus discípulos, a nossa fé e a nossa unidade. Não é? Então vamos fazer uma breve análise. Essa é uma oração muito conhecida de Jesus, todavia vale a pena fazermos aqui uma breve análise. Primeiro ponto que eu destacaria aqui é que devemos analisar a oração de Jesus por unidade. Não é? Ela está na segunda parte de João. Todos nós sabemos que o Evangelho de João tem duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, tem mais a ver com os judeus. Os seus, veio para o que era seu, diz lá no capítulo 1, e os seus não o receberam. Os seus aí refere-se mais especificamente ao povo judeu. Todo o desenrolar desse primeiro bloco é Jesus tratando diretamente com os judeus, tentando salvá-los, e eles resistindo. Sua incredulidade era notória. Todavia, a partir do capítulo 12, nós temos Jesus agora falando aos seus. A Bíblia diz que ele, lá no capítulo 13, por exemplo, que tendo amado os seus, amou-os até o fim. Os seus agora são os membros da sua comunidade, da sua igreja, os seus discípulos. Então, os que estão sendo salvos. Tanto é que você tem aqui o lava-pés, a Santa Ceia, que ocorre nesse segundo bloco do Evangelho de João. E o capítulo 17 está nesse segundo bloco, que se refere especificamente aos seus discípulos, à sua igreja ou à sua comunidade. Então, a oração sacerdotal é o ponto alto dessa relação de Jesus com sua igreja, com os seus filhos. E ela tem três partes. Primeiro, Jesus ora por si, João 17, de 1 a 5. Ele havia chegado ao momento dramático da sua vida terrestre e agora ele precisava de forças para completar sua missão e era hora de orar. Sempre que temos um desafio, é hora de orar. Jesus não foi diferente. Segundo bloco, ou segunda parte da oração, a partir do verso 6 do capítulo 17 até o verso 19, onde Jesus ora agora pelos discípulos. Ele pede proteção, não é? Ora pela proteção deles no mundo, não é? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, então, pede pela preservação dos discípulos. E por último, em terceiro lugar, ele ora, a partir do verso 20 até o verso 26 do capítulo 17, por todos nós. Então são três partes. Ele ora por ele mesmo, ele ora pelos discípulos que estavam ali em loco, mas ele ora pelos discípulos que somos nós que viríamos depois, aqueles que viriam a crer nele. E após orar por seus discípulos, Jesus amplia então essa oração, orando por aqueles que viriam a crer nele, que no caso somos nós, não é? E Ellen White tem um texto que eu acho extremamente relevante e importante nessa hora, no Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 17. Ela diz assim: com que diligência os professos seguidores de Cristo devem buscar responder em sua vida a esta oração? Isso quer dizer o seguinte: a oração de Jesus pedindo a unidade dos cristãos com Deus e entre eles, uma unidade baseada no amor, uma unidade baseada em Cristo, é muito importante, é essencial. E Ellen White diz assim: aqueles que se dizem seguidores de Jesus, eles devem buscar responder esta oração de Jesus, tal a sua importância. E aí vem uma segunda pergunta, um segundo bloco da nossa lição. Primeiro é uma rápida análise da oração, que tem três partes: Jesus orando pelos discípulos, orando por ele mesmo e Jesus orando pelos discípulos futuros que somos nós, que é a igreja. Que unidade é esta? Esse é o segundo bloco. Que unidade é essa da qual Jesus está aqui discutindo? A unidade a qual Jesus se referiu nessa oração é, de fato, uma unidade de amor e de propósito, como é a unidade entre o Pai e o Filho. João 13:35 diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes o quê? Uns aos outros. O amor é a nota essencial da relação entre o Pai e o Filho, e entre o Filho e o seu povo, e a sua igreja.
Essa unidade, por exemplo, deve levar a pessoa a obedecer os mandamentos de Deus. João 14,15. Ele diz: se me amais, ele fala de novo de amor, que é o vínculo dessa unidade, que é o cimento desta unidade, que é a cola desta unidade. Ele diz: se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Então, manifestar essa unidade em amor confirmaria publicamente tanto o relacionamento dos discípulos com Jesus, com Deus, quanto o relacionamento dos discípulos uns com os outros, não é? E essa unidade também, ela existe para nos fazer cumprir a missão. Logo nos capítulos seguintes, ele vai falar desta missão que a igreja tem, que deve ser representar a Deus neste mundo, né? Pregar o evangelho, em outras palavras. E aí vem uma pergunta: essa unidade aí, como é que é o assunto dessa unidade na relação nossa com os outros cristãos, com as outras religiões, né? Hoje em dia se fala muito em ecumenismo. O que é o ecumenismo? Para alguns é um palavrão, uma palavra difícil, complicada, não é? O ecumenismo é um movimento que surge após a Segunda Guerra Mundial, que pretende unir os cristãos, não é? Há virtudes nesse ecumenismo, quando ele, por exemplo, promove causas sociais para ajudar os pobres, os desvalidos, os refugiados, por exemplo. E há problemas com isso, porque às vezes podemos estar tentando fazer uma plataforma única, teologicamente falando, e isso não é recomendável. Quando você estuda o Apocalipse mesmo, você vai perceber que o Apocalipse fala de uma unidade, de um tipo de ecumenismo no fim, mas perigoso, desastroso, que é a união de poderes do mal contrários ao próprio povo de Deus. Uma união não baseada nas Escrituras nem na lei de Deus. Então, a pergunta que eu deixaria para a gente discutir, e que ela é muito boa, com muito cuidado, vamos colocar essa pergunta para os nossos alunos e os visitantes também, como é que se daria na prática essa unidade entre os cristãos? Ela deve ser baseada no quê? Não é? Nós entendemos que é baseada na Bíblia e na lei de Deus. Se fugir disso, não pode ser uma unidade. Não é? Agora, será que existe alguma coisa que nós, como cristãos, podemos colaborar com pessoas não cristãs ou cristãs de outras denominações para ajudar a melhorar a vida das pessoas nesse mundo? Por exemplo, ajudar pessoas que estão em situação de calamidade, por exemplo. As igrejas podem se unir para isto? Será que isso seria um formato de ecumenismo? Será que isso seria condenável? Até que ponto podemos ir cumprindo o amor de Jesus por nós? E em que base a unidade deve ser feita? E eu já adiantaria, ela deve ser feita baseada na palavra de Deus, não pela ideia de um teólogo ou de um líder religioso que quer unir todo mundo numa plataforma só, num bolo só, num panelão só, com doutrinas erradas. Isso não é possível e não é recomendável também. Então, algo para a gente discutir um pouquinho no final. Como relacionar-se com outros cristãos e não comprometer nossas crenças e nossos princípios. Pense nisso. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser.